Olá, alunos, tudo bem? Para essa semana na aula do Pense, nós vamos utilizar de alguns materiais, como folha de ofício, régua, caneta, lápis e também o auxílio de um amiguinho, um inseto. Olhem só, nós vamos utilizar a formiga, isso aí. Então, vocês têm que procurar na casa de vocês uma formiguinha, ok? Tomar cuidado, pedir pro papai, pra mamãe auxílio, ok? Para ajudar vocês, pra gente fazer a nossa atividade. Lembrando que a formiga é um inseto que possui um dos sentidos mais organizados que tem. Então, por isso que nós vamos utilizar a formiga. Vamos lá, então? As formigas fazem parte do grupo de insetos mais popular do mundo. Elas são encontradas em toda parte, exceto nas regiões polares. As formigas são insetos que vivem em sociedade. Em cada colônia de formigas, há muitas rainhas que são responsáveis pela reprodução e que podem viver até 18 anos. A fecundação das formigas rainhas ocorre durante o voo nupcial e o macho morre logo após. Antes de colocar os ovos, as rainhas perdem suas asas. As formigas possuem funções bem definidas dentro de sua colônia. Cada formiga possui uma função bem definida dentro da colônia. Todas as tarefas são bem divididas entre todas elas. Em um formigueiro, há as formigas que são responsáveis pela segurança, as que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimentos, e as responsáveis pelos cuidados com as larvas. O formigueiro é uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis subterrâneos que se estendem por vários metros. Há no mundo cerca de 18 mil espécies de formigas, sendo que no Brasil existem mais ou menos 2.000 espécies desses insetos. Algumas delas vivem em constante contato com o homem e podem trazer diversos prejuízos. Por exemplo, algumas formigas atacam plantas prejudicando o seu desenvolvimento e chegando até a matá-las. Plantações inteiras já foram perdidas por causa das formigas. As formigas são pragas domésticas e atacam vários tipos de alimentos, especialmente os doces. As formigas se comunicam através de uma substância química chamada de feromônio. À medida que elas vão andando, deixam para trás um rastro dessa substância que é percebida através das antenas. Geralmente as formigas se defendem ferroando e injetando em suas vítimas o ácido fórmico, que causa muita irritação. Esses insetos conseguem carregar um objeto com peso 100 vezes maior que o seu próprio peso. A alimentação das formigas dependerá da sua espécie. Algumas são carnívoras, outras herbívoras, mas a maioria das formigas é onívora. Ou seja, elas comem de tudo: animais, vegetais e restos de alimentos humanos. Então, alunos, gostaram das curiosidades? Vamos agora iniciar a nossa atividade. Vamos lá, então? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas retas perpendiculares, ou seja, que se cruzam em um ponto em comum, e nós vamos colocar a nossa formiguinha em ação. Ou seja, ela vai caminhar por esse trajeto aqui, nesse espaço da folha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos contornar esse trajeto dela, tudo bem? Aonde ela for, nós vamos atrás. Sendo que ela não pode sair da folha, né? Então, vamos lá. Começando. Já está bom o percurso que ela fez. Agora, através daqui, nós vamos realizar a nossa atividade, ou seja, retas, tudo bem? Vamos lá, então. Então, olhem só. Nós estamos vendo o trajeto da formiga, certo? Em um plano. Então, nós temos um plano onde a formiga fez o seu trajeto, ok? Qual vai ser a atividade? Vocês vão colocar 2 pontos quaisquer que sejam nesse trajeto. Por exemplo, eu vou colocar um ponto aqui, ó, observem só. E vou colocar o outro ponto aqui. Aí, nós vamos pegar a régua, ok? E nós vamos passar uma reta entre elas, unindo
este ponto até este ponto. Ó, encontrei uma reta, certo? O que que vocês vão fazer? Vocês vão medir, ó, de centímetro em centímetro. Cada númerozinho desse é uma unidade de centímetro. E dentro dos centímetros, nós temos esses risquinhos menores, que são chamados de milímetro. Tá aqui, ó, mm, tudo bem? E cm são os centímetros. Então, nós vamos medir. Começa-se lá do zero, observem a régua, e vai até a este ponto aqui. Como ele não deu uma unidade exata, certo? De 16, 17, 18, ele ficou entre 16 e 17, então ele deu 16,5. Então, nós vamos marcar assim, ó, a reta 1 é igual a 16,5 centímetros, deu 16,5. Segunda, vamos lá. Agora, nós vamos colocar novamente para vocês entenderem a atividade. Um ponto aqui e o outro ponto aqui. Eu vou tentar determinar a distância entre esses dois pontos. E para mim fazer isso, eu tenho que tracejar uma reta. Feito isso, eu vou medir essa reta. Então, essa é a reta número 1, ok? Vocês vão encontrar 4 retas, ok? Eu vou dar o segundo exemplo. Vamos lá, então? Vamos medir aqui do zero, ponto inicial, o zero. Nunca no comecinho da régua, sempre no zero. Até aqui. Deu certinho 10 centímetros. Então, a reta 2 é igual a 10 centímetros, cm de medidas. Então, galerinha, esse aqui foi o meu trajeto da minha formiga, ok? Ou seja, do meu inseto. Vocês vão fazer a atividade de vocês em casa e vocês vão medir com a régua 4 retas, encontrando 4 retas no trajeto que a sua formiga, ou seja, o seu inseto, fizer neste plano. Depois, feito isso, vocês vão bater uma foto e postar no Clipe Escola Atividade. Forte abraço, até a próxima aula!